Fala galera aqui do canal Bola na Zona, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Estamos aí na noite desta quinta-feira, 2 de outubro, 3 jogos completando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E desses 3 jogos, 2 jogos aí importantíssimos que diretamente, refletem bastante a vida do Santos Futebol Clube, E dentre esses jogos, tivemos aí a vitória do Vitória, Vitória venceu o Ceará em casa, Vitória 1-0 em cima do Ceará. E um jogo que foi, de certa forma, aí, bom para o Santos, pelo menos é um time que está ali, dentro da zona de rebaixamento, mas não pontuou, porque perdeu seu jogo. Em casa foi o Fortaleza. Fortaleza perdeu para o São Paulo Futebol Clube por 2-0. Então, assim, um resultado foi bom para o Santos, Fortaleza 0, São Paulo 2, mas o jogo Vitória 1 e Ceará 0, Vitória 1, Ceará 0, esse jogo não foi nada bom para o Santos, Por quê, Até ontem nós tínhamos aí uma vantagem em relação ao 17º, que é o primeiro clube que está na zona de rebaixamento, que até ontem era o Juventude. Porém, com essa vitória do time do Vitória chega a 25 pontos e estreita, encurta aí essa vantagem que o Santos tinha de 5 pontos. Hoje estamos aí com 3 pontos apenas de vantagem, um jogo. E assim, acender o sinal de alerta, O Santos ontem jogou, não jogou bem contra o Grêmio. Teve chances de fazer gol, não fez. Jogou contra um time reserva do Grêmio. O Grêmio estava sem 12 titulares. 12. E o Santos deixou escapar aí, uma oportunidade de ouro, de ter vencido essa partida e ter subido na classificação. O Santos, se tivesse vencido, o Santos teria ido a 30 pontos, estaria ali em 13º, estaria em 13º, porque teria uma vitória a mais que o Corinthians, em critério de desempate, uma vitória a mais. O Santos estaria em 13º hoje, até a frente do Corinthians, junto com o Vasco, Mas, enfim, o Santos, como sempre, quando precisa tirar aquela nota, tirar aquele 10, o Santos, não sei o que acontece, dá um apagão no time, é até difícil descrever isso, Não sei o que acontece ali com os jogadores, que dá a impressão que, aquilo que eles treinaram durante a semana, tudo aquilo que eles viram durante o treinamento, na hora de jogar, na hora de colocar em prática, parece que dá um apagão na cabeça de todos eles e você vê ali o Santos, só a equipe fazendo aquele futebol enceradeira, Fica girando, toca para lá, toca para cá, não tem finalização, tem as oportunidades, mas não consegue colocar a bola para dentro, E assim, time que não faz gol, tem jeito, Vamos dizer que até o Santos saiu no lucro, conseguiu o empate, no finalzinho ali, com o Lautaro Dias, mas ficou só nisso, Ficou só no empate aí, 1-1.
e nada resolveu para a equipe santista, né? Infelizmente, né? Perdemos 2 pontos ontem, perdemos 2 pontos contra o Red Bull Bragantino, né? Somando aí são 4 pontos. Então o Santos estaria numa situação bem melhor, né? Se tivesse vencido o Red Bull Bragantino no último domingo, tivesse vencido ontem, né, o Grêmio em casa, a situação do Santos hoje seria bem diferente, né? Mas esses vacilos que preocupam, né? Esses pontos perdidos, isso aí pode fazer falta, né, lá no final do campeonato. E assim, para quem já caiu uma vez, tá brigando aí para não cair, né? Sabe? Percebemos que ainda não tá 100%, né? O time não tá 100% ali de confiança dentro de campo, né? Ainda falta algo, né? Melhorou com o Vojvoda? Melhorou. Não vou dizer que não melhorou, né? Não vou contradizer aqui até o que eu venho falando, né? É nítido que o futebol do Santos deu uma melhorada em relação ao que o Santos jogava com o Pedro Caixinha, não tem nem comparação, né? Melhorou em relação ao que o Santos estava jogando com o Kleber Xavier, não tem nem comparação também, né? O Vojvoda, ele tem muito mais bagagem, muito mais experiência em relação a esses 2 técnicos que passaram pelo Santos esse ano, né? Não tem nem comparação, né? Então, assim, é um trabalho inicial, né, que o torcedor do Santos precisa ter paciência, mas falar em paciência para o torcedor do Santos é chover no molhado, porque o torcedor do Santos, na verdade, já está, sabe, com um saco cheio sabe, de ver um futebol tão medíocre que o Santos vem apresentando nos últimos anos. O Santista já não aguenta mais, né, tanta mediocridade, né, tanto de jogadores, comissão técnica, técnicos, gestão, né, presidentes. É muita mediocridade, né, para um clube só, né? Falta muita coisa aí, falta gestão, falta muitas coisas aí para fazer com que o Santos volte a ser aquele time competitivo, ser aquele time aguerrido, como o torcedor santista sempre estava acostumado a ver, né? Porque se pegarmos aí até naquela fase ruim do Santos, nos anos 90, o Santos não ganhava título, estava na fila, o Santos conseguia se impor na Vila Belmiro, jogava na Vila Belmiro, ganhava. Podia ser o Corinthians, podia ser Palmeiras, podia ser São Paulo, qualquer time que fosse lá na Vila Belmiro, o Santos se impunha e vencia as suas partidas em casa, né? O Santos era imbatível na Vila Belmiro. E hoje o Santos faz aquele jogo, sabe, água com açúcar, né? Aquele jogo morno, né? Você vê aquele jogo do Santos, dá a impressão que o Santos está treinando, está fazendo um treinamento, um coletivo, sabe? Você não vê aquela garra, aquela coisa mais acentuada, né? Mais concentrada. É estranho até analisar os jogos do Santos. Falta ainda alguma coisa aí, ainda não, falta algum ingrediente aí para poder dar liga, né? E eu não sei, né? Só o tempo vai dizer se o Vojvoda vai conseguir colocar esse ingrediente para dar liga e fazer o time arrancar, dar uma deslanchada aí, vencer 3, 4 jogos seguidos aí, né? Para sair dessa zona desconfortável que é a zona de rebaixamento, né? Porque o Santos está numa zona perigosa, ainda mais agora com a vitória hoje do Vitória em cima do Ceará, 1-0. Né? O próximo jogo do Santos é contra o Ceará, por coincidência. Então, veja só, né? O Santos jogando
com o Ceará lá na casa deles, né? O Ceará que vem de derrota, né? O Ceará que tá na... deixa eu ver a posição do Ceará aqui. Ceará, vamos ver, 11º, com 31 pontos. 31 pontos. Então, olha, é um jogo, né, para o Santos aí de vida ou morte. Né? O Santos vai ter que jogar tudo e mais um pouco para vencer esse jogo. Porque é jogo de 6 pontos, vamos se dizer. Né? Porque o Santos vencendo o Ceará, o Santos vai a 31 pontos e fica com o mesmo número de pontos do próprio Ceará. Né? Então, torcendo aí por tropeços aí do Vasco, torcendo por tropeços aí do Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional. Vamos ver aqui com quem eles jogam. Próxima rodada. Ó, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai começar sábado. Ó, Internacional e Botafogo. Creio eu que o Botafogo, mesmo jogando fora de casa, o Botafogo tá melhor que o Internacional. Provavelmente tira ponto do Internacional, que isso é bom para o Santos. Fluminense e Atlético Mineiro, também no sábado. Espero que o Fluminense também tire ponto do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que também não vem bem, né? Não está bem também aqui no Campeonato Brasileiro. Então, um jogo aqui que vale também muito aqui para o Santos, né? Aí no próprio sábado nós temos Bragantino e Grêmio. O Grêmio está em 10º com 33. Esse jogo, o Bragantino em 9º e o Grêmio em 10º. Ambos estão com 33 pontos. Não influencia muito a vida do Santos aqui, né? Então, depende do resultado aqui em relação à vida do Santos. Corinthians e Mirassol, também no sábado, às 9 da noite. Mirassol, né, que vem aí com alguns resultados, perdeu e empatou seus 2 últimos jogos. O Mirassol deu uma desacelerada aí, vamos dizer, né, no campeonato. Mas, de repente, o Mirassol consegue aprontar aí para cima do Corinthians, né? Torcer para isso. Tá? O Corinthians não pontuar, ficando aí com 30 pontos. Só que é aquilo, né? Sempre aquela questão, né? Não adianta os outros times ajudar na rodada, como vem fazendo, né? Vários times aí vêm ajudando o Santos, de certa forma. Ajudando, o que eu digo, não ajudando de uma forma direta, né? Assim, ajudou porque quis ajudar, né? Deixar bem claro isso, né? Mas na questão do jogo, por coincidência, né? Coincidentemente, acaba ajudando, né? Um time que está ali brigando com o Santos na questão aí da zona de rebaixamento, para não entrar na zona de rebaixamento, acaba, de repente, dependendo do resultado, né, ajudando aí a equipe santista, com os placares aí favoráveis na rodada para o Santos. Só que o Santos não tem aproveitado isso, né? Esse é a questão, esse é o problema. O Santos não vem aproveitando esses resultados positivos a seu favor. Essas ajudas, né? Ajudas entre aspas, né? Deixar claro isso. Senão vão interpretar aqui que o Santos está sendo favorecido, né? Pelo contrário, ninguém está favorecendo ninguém. Se for falar de questão de favorecimento aqui, a gente vai começar a discutir jogos aí que o Santos foi prejudicado e muito em seus jogos aí, que poderia ter tido pontos, não ter perdido ou ter pelo menos empatado. Porém,
acabaram prejudicando o Santos, né? Vários jogos aí, né? Mas isso aí já foi, né? Aquilo que eu digo, né? Leite derramado, não adianta chorar, né? Então, né, o Santos torcendo aí por uma vitória do Mirassol. Aí no domingo, Vasco da Gama e Vitória. Olha só, jogo aqui que, olha, esse jogo, na verdade, olha só, Vasco da Gama 30 pontos e Vitória 25. Olha, aqui, na verdade, uma vitória do Vasco em cima do Vitória é melhor, né? Se bem analisar, uma vitória aqui do Vasco em cima do Vitória seria muito melhor, né? Apesar que o Vasco da Gama tá com 30, se o Vasco perde, continua com 30, só que o Vitória vai a 28, né? 28. Olha, aí que tá, né? Aí é que tá a questão, né? É um jogo perigoso aqui, né? Mas se bem analisar, o Vasco que tá aqui em cima, indo a 33, tirando o ponto do Vitória, e o Santos ganhando do Ceará, né? O Santos estaria indo a 31 e o Vitória perdendo, manteria aí seus 25 pontos, né? 25 pontos. O Santos estaria abrindo 6 pontos, né? 6 pontos de vantagem aí em relação ao Vitória. Mas é claro, tudo isso é projeção, né? Que eu tô fazendo, não dá para cravar aqui que isso vai acontecer, né? Mas a gente tem que esperar aí a rodada para ver se isso se concretiza, né? Claro, a gente vai pensar sempre a favor do time que a gente torce, né? No caso aqui, eu quero que os resultados sejam favoráveis ao Santos, né? Lembrando que o Santos precisa fazer o seu papel, vencer, né? Qual outro jogo aqui importante para o Santos também? Olha só, Juventude e Fortaleza, hein? Jogo aqui também importante, hein? Juventude 23, Fortaleza 21. Né? O Juventude jogando em casa com Fortaleza. Esse jogo aqui, um empate aqui estaria de bom tamanho, né? Estaria de bom tamanho. Eles não somarem 3 pontos aqui, nenhum dos dois somarem pontos para também não subir tanto aqui na pontuação, né? Então é aquilo, né? O Santos jogando para si e o torcedor santista tem que torcer para os outros clubes, não tem jeito, né? Tem que analisar a rodada aí e torcer a favor daqueles times que possam ajudar o Santos na rodada, né? Aí o Cruzeiro joga com o Sport é o lanterna, tá com 15 pontos. Creio que o Sport não vai conseguir ganhar do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro jogando em casa provavelmente vai atropelar o Sport. É isso. Bom, acabou o jogo, Flamengo 0, Cruzeiro 0, ficaram no empate, hein? Flamengo 55, Cruzeiro em terceiro lugar com 51, com 26 jogos, hein? O Flamengo tem um jogo a menos. Palmeiras é o segundo colocado com 52 pontos, com 24 jogos, hein? 24 jogos, um jogo a menos que o Flamengo
e 2 jogos a menos que o Cruzeiro, hein? Palmeiras que ainda não jogou com o Santos, aquele jogo do primeiro turno, hein? E ainda nem tá marcado esse jogo, hein? Vamos ver quando que vai sair a marcação desse jogo, hein? Galera, vida difícil pro Santos, hein? Vida difícil pro Santos, pedreira, né? Próximo jogo contra o Ceará, depois o Santos joga contra o Corinthians, quarta-feira, dia 15 às 20h30, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, quarta-feira. Galera, jogos aí pro Santos. Depois o Santos joga em casa. O Santos vai ter 2 jogos seguidos em casa, hein? Vai jogar com o Corinthians e vai jogar com o Vitória. Dia 20. Esse jogo, Santos e Vitória, vai ser no Morumbis, hein? Já tá agendado, hein? Já tá agendado, hein, galera? Jogo no Morumbis. Apesar que o Morumbis não traz boa recordação para nós santistas, né? O último jogo que tivemos lá contra o Vasco. Mas, enfim. Águas passadas, né? E vamos em frente, né? Vamos lotar o Morumbis lá novamente. E ir pra cima do Vitória, né? Porque vale demais aqui o Santos vencer em cima do Vitória e abrir mais vantagens de pontos aí em relação aos times que estão na zona de rebaixamento, né? Quanto mais o Santos se distanciar, abrir vantagem de pontos em cima desses clubes que estão na zona de rebaixamento, melhor ainda, né? Melhor ainda. Tá, assim, cada jogo é uma decisão para o Santos, cada jogo é rezar, acender uma vela e vamos que vamos, né? Vamos lá. O importante é o Santos se manter nessa primeira divisão e o ano que vem fazer uma melhora, né? Nesse time. O Vojvoda vai ter mais tempo para trabalhar, fazer uma pré-temporada. Vai ter o campeonato, os regionais, né? Vai ter o Campeonato Paulista, né? O Santos vai ter Copa do Brasil. Então, o ano que vem vai ter mudanças em relação ao calendário, né? O Campeonato Paulista praticamente vai ser junto aí com o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro vai começar mais cedo. Então, vamos ver a pré-temporada aí que o Vojvoda vai fazer, né? Provavelmente fazer algumas dispensas, né? Trazer uma peça ou outra aí pro ano que vem, que compõe aí o elenco. E vamos ver, né? Vamos esperar aí que o Vojvoda possa fazer um grande trabalho no Santos, como ele fez lá no Fortaleza, né? O trabalho do Vojvoda no Fortaleza foi um trabalho bom, né? Foi um bom trabalho que ele fez lá. Aliás, por onde ele passou, ele fez bons trabalhos, né? O Vojvoda. É um grande técnico, né? Diga-se de passagem. Bom, é isso, galera. É isso. Então, Campeonato Brasileiro avançando, né? Já estamos aí já terminou a 26ª, né? Final de semana, a 27ª rodada, né? E o campeonato avançando, né? Avançando, e o Santos precisa também acordar aí para a vida, para a realidade e sair dessa zona de desconforto aí, né? É isso que o torcedor santista quer e deseja, né? Bom, galera, é isso. É isso. Quis fazer esse vídeo aqui para falar um pouco desses 2 jogos, né? Que acabou interferindo aí na vida do Santos, né? Aquela vantagem de 5 pontos caiu para 3. Hoje, em relação ao time do Vitória, né? Que é o primeiro time
que abre aí a zona de rebaixamento. Então, precisa se acender aí a luz de emergência, né? Acender a luz de emergência aí, tocar a sirene aí, porque a vida do Santos não tá fácil. Não tá fácil e precisa se mover, né? Se mexer. Quando eu falo isso em relação aos jogadores, né? Precisa se mexer e muito aí. Bom, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Bom final de quinta-feira. E vamos lá. Até o final de semana aí. Estarei novamente aqui fazendo a cobertura aqui do Santos contra o Ceará. Lá no Ceará, né? E fazendo pré-jogo, pós-jogo. Esperamos aí que o Santos possa vencer, né? Como o Santos venceu o Cruzeiro fora de casa, quem sabe aí o Santos vença o Ceará na próxima rodada, no próximo jogo. Falou, galera, um grande abraço a todos. Excelente fim de noite aí para todos. Abraços. Vamos lá e vamos Santos.